Para exemplificar melhor, qual seria o tipo de tributação que vocês poderiam estar utilizando e escolhendo para a empresa de vocês, claro, com o auxílio de um profissional da área, eu trouxe uns estudos de caso para a gente analisar aqui ao mesmo tipo de faturamento, a mesma atividade, dentro do mesmo período, para que vocês possam verificar e comparar aquela tributação que ela é mais vantajosa para as atividades de fisioterapia e, consequentemente, também para as atividades de terapia ocupacional. O primeiro caso que nós temos aqui é uma empresa com apuração de janeiro de 2024, atividade de fisioterapia, ela teve um lucro mensal de 20 mil, a folha de salário dela, mais os encargos dos últimos 12 meses, chegou a 66 mil. Então, aqui, como pelo lucro real, nós temos a apuração do imposto de renda, do CSL, que é a contribuição social sobre lucro líquido, o PIS, a COFINS e o ISS, 5% para São Luís. Então, o que seria esse cálculo? Nós teríamos aí 38,25%. Em cima dessa mesmo lucro mensal, a gente estaria pagando em torno de 7.650 de impostos, mais 1.834 de INSS patronal, que é uma alíquota separada, em torno de 27,8%, chegaria um total de impostos pagos nesse mês de R$ 9.484 para essa empresa que teve um lucro mensal de 20 mil. Então, ela pagaria, em cima desse lucro, R$ 9.484. Para a mesma situação apresentada no lucro real, nós temos o mesmo caso para o lucro presumido. Então, a gente vai trazendo aqui o faturamento de 20 mil por mês, a receita bruta acumulada nos últimos 12 meses, 20 mil vezes 12 dá 240 mil anual. A folha de salário, incluindo os encargos, a mesma situação, a gente chega a 66 mil. E a gente tem aqui o imposto de renda, como eu falei anteriormente, a gente tem uma carga tributária de imposto de renda de 4,8, né? Porque ele está lá dentro daquela tabela do imposto de renda, onde está na parte de serviço, que é 32%, né? Então, a 32%, com a alíquota efetiva de 15% do imposto de renda, a gente chega a uma carga tributária de 4,8%. E a contribuição social, 9%, com a alíquota de 12%, a efetiva, a gente vai ter uma carga tributária de contribuição social de 2,88%. O PIS, 0,65%, a COFINS, 3% e os 5% de ISS para o município de São Luís. Quando a gente aplica em cima dos 20 mil do faturamento mensal, a alíquota efetiva, que dá 16,33%, a gente chega a um imposto de R$ 3.266, mais os 1.834 do INSS patronal, que é 27,8%, total de imposto pago nesse mês de 5.100. Aí agora a gente vai fazer a mesma situação por Simples Nacional. Você já verificou que dentro do presumido e do lucro real, para as atividades de serviço, a gente já tem uma redução pagaria 9.400 pelo lucro real, 5.100 pelo lucro presumido. Então, a gente já tem uma economia tributária bem significativa, isso se tratando de um mês de recolhimento. Quando vamos fazer a simulação com o Simples Nacional, como bem eu falei anteriormente, a gente tem que verificar em qual anexo ele vai estar sendo tributado, pelo anexo 3 ou pelo anexo 5. Quando a gente está falando da mesma situação, um faturamento de 20 mil, a receita bruta dos últimos 12 meses, 240 mil, uma folha de 66 mil mensal, a gente tem um cálculo de um fator R de 27,5, ou seja, menor do que os 28%, que é o que a gente poderia estar começando a tributar pelo anexo 3. Então, essa empresa, com nessa situação, ela só pode ser tributada pelo anexo 5. E aí, sendo tributada pelo anexo 5, ela vai ter uma alíquota efetiva de 16,13%. Isso está lá dentro do anexo 5, a gente vai verificar que ela vai estar numa receita acumulada de 240 mil no ano, então ela estaria lá na linha 16,13%. Aplicando esse 16,13% sobre o faturamento mensal de 20 mil, nós chegaremos aí a R$ 3.226. Fazendo a comparação dentro do próprio regime tributário do Simples Nacional, nós temos o anexo 3, né? A gente vai ter agora uma situação um pouquinho diferente, porque a gente precisa mostrar que aqui a folha de pagamento seria uma folha de pagamento maior e o faturamento, a receita bruta acumulada nos últimos 12 meses também um pouco maior, para mostrar essa diferença na hora do cálculo. Então, a gente tem uma receita bruta acumulada aí nos últimos 12 meses de 252 mil,
a folha de salário, incluindo os encargos, aí de 78 mil, estaria fazendo o cálculo do fator R, ele chegaria a 30,95%, acima dos 28%, então a gente poderia tributar, nesse caso, essa situação no anexo 3. Liane, eu poderia fazer essa tributação no mês de janeiro, no anexo 5, e no mês de fevereiro passar para o anexo 3? Pode, porque o que determina o tipo de anexo, o cálculo da tributação, será o fator R. Se o mês que o fator R for menor do que 28%, ele é tributado no anexo 5. No mês que ele for maior que 28%, ele vai ser tributado no anexo 3. Então, tanto que o caso, eu mostrei o anterior em janeiro e esse caso já seria em fevereiro. Então, em fevereiro eu já poderia, já que eu tive um aumento na folha e tive um aumento na receita acumulada dos últimos 12 meses, eu teria aí uma tributação para o anexo 3, onde eu estaria aplicando 7,49, porque ela está lá na linha onde o faturamento acumulado já é 252 mil, aplicando esse 7,49 sobre o faturamento mensal de 20 mil, nós teríamos um valor de imposto de R$ 1.498. Nessa tela, eu vou trazer um comparativo para vocês daquilo que a gente fez o cálculo dos estudos de caso, né? Então, a gente estudou o lucro real, presumido, simples nacional, no anexo 3 e no anexo 5. No lucro real, a gente pagaria R$ 9.484. No lucro presumido, R$ 5.100. No Simples Nacional, no anexo 3, R$ 1.498 e no anexo 5, R$ 3.226. Então, você pode perceber que fazendo o planejamento tributário de forma correta, você consegue economizar e reduzir seus impostos. O que precisa ser acompanhado? Ser acompanhado, uma vez optante pelo Simples Nacional naquele exercício, ele vai até o final do ano, mas precisa fazer esse acompanhamento de forma que antes de mudar de exercício, você possa verificar se vale a pena manter naquele regime tributário escolhido. O que hoje é vantagem, o ano que vem pode não ser. A situação muda, a folha de pagamento diminui, o faturamento reduz ou o faturamento aumenta demais, onde não é vantagem você estar naquele regime tributário que você escolheu. Lembrando que a opção pelo regime tributário ele é anual. Uma vez escolhido, você tem que permanecer naquele regime todo durante o exercício. Nesse quadro comparativo, trouxe as vantagens e as desvantagens das 3 tributações que nós vimos aqui. Nós vimos o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Então, qual é a vantagem do Simples Nacional? Ele é um regime tributário mais simples no cálculo e no pagamento dos impostos. Ele tem uma redução de obrigações acessórias, ou seja, não precisa enviar muitas declarações para a Receita Federal. Mensalmente precisa fazer envio de uma declaração. As alíquotas elas são progressivas, né? Então ela pode resultar numa menor carga tributária, porque vai depender do teu faturamento. Conforme o faturamento cresce, as alíquotas elas também vão crescendo. A desvantagem do Simples Nacional é que elas têm restrições quanto a atividades, as permitidas, né? A Receita Federal, ela limita quais são as atividades que podem ou não compor o Simples Nacional, né? Fazer adesão ao Simples. Então, você precisa saber quais são essas atividades, se existe dentro das suas atividades empresariais alguma, mesmo que seja secundária, foi impeditiva, você não consegue fazer adesão ao Simples. Então, por isso é preciso uma análise prévia, no momento da abertura da empresa. Se é a intenção de entrar para o regime do Simples, é preciso que você faça a análise das atividades escolhidas para compor seu quadro de atividades empresariais. As alíquotas podem não ser vantajosas para aquelas empresas que possuem uma margem de lucro muito elevada. Então, por isso, a necessidade do planejamento tributário. E a outra desvantagem são as limitações quanto às deduções da despesa. Você não pode se beneficiar de nenhuma dedução de despesa, como no lucro real a gente faz. Então, essa é uma das desvantagens. Você pode ter uma despesa elevadíssima, mas para efeitos de cálculo, o que importa é somente o seu faturamento. No lucro presumido, as vantagens, a gente tem maior flexibilidade nas deduções de despesa em comparação ao Simples. Pode ser vantajoso para as empresas com margem de lucro mais elevadas, porque ali a Receita Federal ela tabela aquela presunção de lucro. Então, se a tua empresa for serviço e tiver um lucro maior que 32%,
é vantagem sim estar no lucro presumido. Vai depender exatamente de uma análise de um planejamento tributário. E lá não existe restrições de atividade. Qualquer atividade ela pode ser enquadrada como lucro presumido. A desvantagem, existe uma maior complexidade de cálculo e na apuração dos impostos, mais obrigações acessórias em comparação ao Simples Nacional, ou seja, existem mais declarações para ser enviadas à Receita, e aí de todos os, não só de impostos, né, mas de declarações de balanço e de todas as obrigações que a empresa passa a ter com a Receita Federal. A carga tributária pode variar de acordo com as margens de lucro efetiva. Então, essas aí são as desvantagens do lucro presumido. A vantagem do lucro real. Lucro real, como o próprio nome diz, né, ele é o lucro real mesmo. É de fato aquilo, a receita menos a despesa. E as despesas entram a incluir as despesas financeiras, né? Então, você pode abater as despesas que estão dentro da legislação, claro, para reduzir o seu lucro. E aí você consegue pagar efetivamente a tributação sobre o lucro efetivo da empresa, né? Não tem por que pagar sobre uma presunção ou somente sobre o faturamento, como é o Simples. Então, o lucro real, ele tem suas vantagens, que é pagar em cima do lucro real, de fato, aquilo que existe dentro da empresa. Então, se eu faturei 20 e gastei de despesa 10, eu vou pagar sobre 10 e não vou pagar sobre 20, como aplica o Simples Nacional, aplica direto sobre os 20. Então, isso é uma das vantagens do lucro real. Permite um controle maior de tributação e ele deve ser baseado nos resultados contábeis. Então, para um lucro real, você precisa ter contabilidade regular, né, para poder você se utilizar desses benefícios fiscais. A desvantagem, há uma maior complexidade de contabilidade, uma maior complexidade no cálculo dos impostos. As obrigações são mais detalhadas, são mais obrigações, são mais rigorosas e requer uma manutenção de uma estrutura contábil sólida, né? Então, você precisa ter registros contábeis corretos para que possa exatamente se beneficiar daquelas despesas que você está declarando ser dedutíveis. Então, você verifica que você tem que estudar qual é a empresa que vai mais adequar à sua situação. Por que a empresa do meu amigo é no Simples Nacional, seria mesmo interessante a minha ser do Simples Nacional? Nem sempre. Nem sempre a empresa do amigo vai ser igual à sua. Você tem que verificar a situação, qual o seu faturamento, quais são suas despesas, se você realmente condiz com aquela condição que o Simples Nacional estabelece. Se você não está dentro daquelas condições, é melhor estar dentro do lucro presumido. E, por último, o lucro real. Dentro das condições, assim, para uma empresa que está iniciando, a orientação sempre faça um estudo prévio de qual seria seu faturamento, quais seriam suas despesas, para que a gente possa fazer um cálculo e entender qual tributação nesse momento é ideal. Com certeza, o lucro real não é o indicado para quem está começando, mas o Simples Nacional, se conseguir enquadrar no anexo 3, excelente. Você verificou na simulação que a gente tem uma tributação bem menor do que a do lucro presumido. Mas se eu não tiver aquela condição de estar no anexo 3, eu preciso me enquadrar no lucro presumido e me programar para pagar os efetivos impostos que são decorrentes da minha atividade empresarial.